Bate-papo muito gostoso, que até falei no começo do programa. Nós vamos falar sobre o livro Nos Passos de Jesus e diretamente com o autor deste livro. Nós vamos entender qual a proposta dele a partir do Evangelho, né? Desse Jesus maravilhoso que não viveu só na época dele. Nós temos que lembrar que esse Jesus está ressuscitado e diariamente conosco. Então, nós não vamos só seguir os passos de Jesus, mas vamos seguir os passos de Jesus com ele. Não é isso mesmo, professor? Seja bem-vindo ao Mulher.com. Oi, boa tarde a todos e todas. Que alegria, muita alegria poder participar desse belíssimo programa, estar na companhia, em sua companhia de todos aqueles e aquelas que nos acompanham em seu programa. E esse livro eu diria, né, com grande suspeita, que é um livro muito significativo, porque nos ajuda a perceber que os passos de Jesus, na verdade, nos prepara para a vida, né? E uma das questões mais difíceis para nós, né, homens e mulheres de Deus, é justamente encontrar o significado e o sentido para a vida. E nada melhor, nada mais sobreexcelente do que encontrar o significado da vida e o sentido da vida a partir dos passos de Jesus. Isso é verdade. E olha, só sintonizando você de casa, nós vamos conversar agora com Luiz Alexandre Solano Rossi, que é o escritor, autor deste livro, também é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Teologia pela Faculdade do Instituto Superior Evangélico de Estudos Teológicos em Buenos Aires. E falar sobre o livro, né, Nos Passos de Jesus, para nós vai ser, assim, uma orientação. Porque, como eu falei agora há pouco, professor, nesse seguir os passos de Jesus, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Eu me lembro daquela Pegadas na Areia, um poema lindo que se tornou uma música, em que chega um momento que a pessoa não acha mais o passo do lado. E aí ela fica perdida, ela fala, poxa vida, no momento mais difícil da minha vida eu estava sozinho. Não estava, né? Os passos de Jesus continuavam ali, porque estava carregando a pessoa no colo. Agora, a sua proposta nesse livro é para 30 dias seguindo estes passos. Como o senhor pensou nesse livro, nessa orientação, nesse levar as pessoas junto com Jesus a caminhar? Então, assim, o livro, o projeto do livro, né? O projeto do livro é uma proposta de leitura devocional da vida de Jesus, dos gestos de Jesus e das palavras de Jesus. São 30 dias para que o leitor e a leitora possam fazer essa leitura, essa meditação, logo de manhãzinha, antes de começar as atividades do dia, ou no final do dia, antes de dormir, a fim de que ele ou ela possa ter condições de se aproximar de Jesus e perceber como é que Jesus vivenciou as mais diferentes situações em sua própria vida e como é que ele respondeu, como ele reagiu a essas situações, fim de que ele possa, né, ele tenha condições, o leitor tenha condições de perceber, né, as mesmas palavras de Jesus, o mesmo comportamento de Jesus, as mesmas ações de Jesus repercutindo nele, né, hoje, em nosso dia a dia. Isso é uma expressão bastante significativa, né? O tempo, onde que Deus age? Deus age no tempo que se chama hoje. E essa é a perspectiva do livro, né? No hoje das nossas vidas, no seguimento de Jesus, no discipulado. Não se segue Jesus à distância, né? Segue-se a Jesus de perto, calçando, né? Calçando as sandálias dele, vivendo os mesmos passos dele. Trazendo para os dias atuais todos esses ensinamentos, isso nos envolve, nos inspira. Esta é a proposta que você colocou, mas como que nós podemos seguir de forma ativa, no dia a dia,
ou seja, a cada dia desses pelo menos 30 dias, a pessoa vai ter essa orientação para seguir de pertinho, como você disse? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu parto do pressuposto que Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E olhando para as ações de Jesus, nós temos exemplos bastante claros, bastante fortes de como é que nós devemos nos comportar nas mais diferentes experiências do dia a dia que vivemos, né? Por exemplo, vou dar um ou dois exemplos para se tornar é, um pouco mais claro, né? Há um determinado momento que Jesus vive uma experiência de deserto existencial, né? Ele é levado ao deserto, ele está ali em jejum, né? E ele vive uma experiência dramática, né? Quer dizer, é o nosso Salvador vivendo uma experiência dramática, mas não traumatizante, né? Às vezes nós vivemos desertos espirituais, existenciais, que nos traumatizam, né? Mas Jesus nos mostra que ele supera, né, o deserto existencial que ele estava vivendo a partir da presença ou da companhia do Espírito Santo e da palavra de Deus. É o Espírito Santo que está junto dele, nessa permanência no deserto, nesse drama existencial que ele está vivendo, e quando o tentador, né, o provoca, ele sempre responde a partir da palavra de Deus. E aí, como é que nós podemos, no tempo que se chama hoje, vivenciar, sair, né, dos desertos existenciais que vivemos? Aí o próprio Jesus nos dá duas belas orientações, né? A partir da dependência do Espírito Santo e a partir da palavra de Deus, né? Duas questões importantes que estão muito próximas de todo discípulo e discípula de Jesus. Aí, com certeza, o deserto é só uma das referências desses processos traumáticos que Jesus passou e que nós, no dia a dia, ou seja, na atualidade, vivemos os nossos também, de maneiras diferentes, né? Não num deserto físico, mas muitas vezes num deserto espiritual, onde que a gente não encontra esperança, não encontra luz, não encontra o alimento de que precisamos para nos mantermos em pé. E dentro desta sua orientação no livro, tem também a proposta para os nossos desertos, entre outras coisas, com certeza, que Jesus viveu e você transforma no livro. A cada dia tem um roteiro do que a pessoa deve fazer. Você disse que pode ser lido de manhã, pode ser lido à noite. Esse momento tem que ser reservado mesmo para essa introspecção. Mas o que as pessoas vão encontrar em cada página, em cada dia? Então, essa é uma proposta bastante interessante desse livro específico, que se trata de uma coleção que eu preparo para a editora, né? Nos passos dos personagens bíblicos ou nos passos dos santos da nossa igreja. E nesse específico, eu trabalho as experiências de Jesus, logicamente, a partir dos relatos dos evangelhos, né? Então, nesse sentido, cada capítulo ou pode ser lido sequencialmente ou pode ser lido aleatoriamente, né? Porque cada texto, né, cada texto retirado dos evangelhos, eu reconto a história, né, e vou me apropriando da história relatada pelos evangelhos, explicando a experiência de Jesus naquele momento e trazendo, né, essa experiência para o nosso cotidiano. Então eu fico com um olho lá no passado, na experiência de Jesus, e o outro olho, né, aqui em nosso presente. É como se a palavra de Deus fosse uma janela, né? Uma janela para a gente olhar lá para o passado e depois, né, com a graça e a iluminação do Espírito Santo, trazer as belíssimas orientações das narrativas dos evangelhos para a transformação da nossa realidade. Então, nesse sentido, a leitura do texto não é apenas informativa ou formativa, ela quer ser
transformadora, né? Ela quer ser transformadora porque, eu já disse, Jesus, e afirmo isso no livro, né? Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E quando se segue o mais fascinante projeto de vida, há necessidade também do discípulo e discípula de Jesus perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Porque a ideia é essa, né? Nos passos de Jesus. Mas o que é, né, que Jesus faria em nosso lugar nas múltiplas decisões, caminhos, circunstâncias, dramas que a gente tem para viver diariamente, né, ao longo de toda a nossa vida. Ou seja, quem se propor a seguir os passos de Jesus através do seu livro, das suas orientações, dessa reflexão que traz o passado para a atualidade, fazendo com que a pessoa entenda que calçar estas sandálias e seguir os passos de Jesus é levar a sério essa missão. Então, eu penso que para as pessoas entenderem o senhor explica muito bem, eu tenho certeza que no livro está mais claro ainda. Mas para as pessoas aprofundarem mais no seu dia a dia, esse livro pode ajudá-las nesse caminhar? Ou seja, pessoas que não conhecem nada de Jesus, que não entendem o que é, leem o Evangelho e leem de novo e falam, mas o que ele está dizendo? Às vezes ouvem as homilias nas missas, mas não conseguem compreender. Muitas vezes, até nos cultos evangélicos, o pastor com todo carinho explica e a pessoa chega em casa e fala, não entendi. Já nesse livro, como a cada dia tem uma leitura, tem uma reflexão, poderia levar essas pessoas a essa introspecção, como eu já usei esse termo agora há pouco, mas levar a esse aprofundamento e aprendizado? Sem sombra de dúvida. O livro é composto, então, de 30 capítulos para 30 dias. Inicia-se, né, com o texto do Evangelho, onde se baseia, né, onde o fundamento o texto, depois o próprio capítulo, né, por assim dizer, e finaliza com uma oração. Então, a estrutura do texto é pedagógica, né? Há um método, né, que parte do texto bíblico, depois a interpretação do texto bíblico, a atualização, a prática do texto bíblico e finaliza com uma oração. E tudo isso numa linguagem extremamente simples, numa linguagem em que qualquer irmão ou irmã em nossas comunidades teria enorme facilidade em compreender as palavras de Jesus contidas nos evangelhos. Essa foi a minha missão ao escrever esse texto, de fazer com que a interpretação, né, das narrativas dos evangelhos, dos textos bíblicos, fosse o mais compreensível possível, desde aquele irmão ou irmã que já tem uma caminhada bastante grande na igreja, quanto aqueles que estão iniciando ainda o processo do discipulado, do conhecimento de Jesus Cristo. É um livro que pode ser usado em grupos de reflexão, mas como pode também ser usado como um instrumento de evangelização, para apresentar esse fascinante projeto de vida que é Jesus Cristo. Você fez uma pergunta, ou pelo menos você citou a pergunta que devemos fazer diariamente, né? O que Jesus faria em meu lugar, em determinadas situações? E nós vivemos situações super adversas, cada qual com a sua história, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. E Jesus, com certeza, na época dele, na sociedade dele, e a gente vê isso nos textos, também viveu situações em que ele sabia exatamente o que fazer, porque ele era já o mestre, Jesus, o Supremo, né? Aqui na terra e no céu. Então, para nós hoje, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na escola, dentro da igreja, como você citou, ou seja, nós teremos também como absorver o que Jesus faria em meu lugar, fazer essa pergunta e saber como agir. Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a tendência, né? De você
olhar, do leitor olhar para aquilo que acontece dentro do texto, a partir de Jesus, internalizar, né? A partir da meditação, da reflexão, a vida de Jesus, as palavras dele, o comportamento dele, e permitir que a palavra de Deus enraize dentro da gente, crie raízes, e as raízes se aprofundem tão gigantescamente dentro da gente, que faça com que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, né? Eu acho que o alvo é aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, em Gálatas: não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É a percepção de que nós precisamos diminuir, não perder a nossa identidade, logicamente, né, mas diminuir para que Cristo cresça e brilhe cada vez mais a partir de nós e daquilo que nós fazemos. Eu já ouvi muito tempo, e por muitas vezes, as pessoas falando: a Bíblia é o manual do cristão. Então, para quem olhava para esse manual e não sabia muito bem o que fazer, com a proposta do seu livro, Nos Passos de Jesus, que é um dos livros da coleção, né? Que é bom que o pessoal possa entrar na Paulus, ver outros livros da coleção, mas esse especificamente vai ajudar a pessoa nesse dia a dia, nesse crescimento e nesse seguir verdadeiramente, com profundidade, os passos de Jesus. Então, depois dos 30 dias, dá para recomeçar, porque a mudança é constante, a nossa conversão é diária. É um livro para cabeceira mesmo, para sempre lermos e consultarmos. Acho que é bem por aí, né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sentidos, né? É uma polifonia, né? É uma quantidade enorme de sons que a gente tem diante da gente. Eu sou biblista, né, de formação, e dou aula de Bíblia na universidade, nas comunidades, e faz 20 e tantos anos que eu estudo a Bíblia, e sempre é uma renovação do aprendizado, né? Essa reserva de sentido da palavra de Deus que não se esgota. E o livro segue essa tendência, porque a partir do momento que a gente internaliza e a gente passa a conhecer um pouco mais as narrativas a respeito de Jesus e do que significa o projeto de Jesus para as nossas vidas, nós vamos crescendo em maturidade. E quanto mais maturidade nós temos, maturidade intelectual, maturidade emocional, maturidade espiritual, mais nós vamos conseguir beber da fonte que está diante de nós, né? Mas quando nós voltamos, né, aos textos ou ao livro, mais nós vamos perceber que ainda há muita água cristalina, boa, muito boa, para a gente continuar bebendo, saciando a nossa sede e crescendo em Jesus. Eu tenho certeza disso. Inclusive, é bom que a gente deixe aqui para os nossos telespectadores que eu até o chamei de professor várias vezes, porque sei que é professor também, mas o seu currículo é extenso e entre os seus trabalhos tem também livros editados pela Paulus. E eu achei interessante aqui, Orações para Curar as Feridas da Alma. Eu gostei demais do título, Sofrimento e Esperança na Bíblia. Dons e carismas na Bíblia. Os evangelhos, testemunhos de conversão e transformação, e todos estes são parte das coleções Temas Bíblicos e o Mundo da Bíblia, né? Além desta coleção magnífica Nos Passos de, que no caso deste livro especificamente que estamos falando, é Nos Passos de Jesus. Professor, eu quero agradecer demais a sua participação comigo hoje e agradecer também por essa esperança das pessoas que gostariam tanto de aprender, estão sedentas de aprender as coisas de Jesus, as coisas da Bíblia, têm esse propósito de seguir, já fizeram mudanças significativas na sua vida e no seu processo de conversão, mas muitas vezes precisam desse
roteirinho diário para conseguir absorver mais e ir purificando os seus pensamentos para vivenciar e viver junto com Jesus e seguir os seus passos. Então, para mim, foi uma riqueza muito grande hoje tê-lo aqui conosco e falar do seu livro. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza do convite. Para mim foi sim, uma alegria imensa poder participar desses momentos em seu valioso programa. Olha, fica o convite para outros livros que quiser comentar aqui conosco. Vai ser um prazer tê-lo novamente. Obrigado. Um abraço grande. E olha, gente, vocês podem encontrar, então, na Paulus, este livro de que citamos aqui, viu? Muito obrigada a você que acompanhou e sentiu vontade aí de acompanhar o livro Nos Passos de Jesus, com o professor Luiz Alexandre Solano Rossi.